Hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial, uma das minhas leituras favoritas do ano e um livro que desde que eu falei que eu tinha lido, vocês me pediram muito para trazer resenha aqui para o canal. Um livro que talvez você reconheça o nome pela série que foi lançada há alguns anos, mas aqui no caso é uma história um pouquinho diferente, mas ainda assim muito boa. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro Quando Chama o Coração, da Janet Oak. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje que vai ser sobre resenha, uma resenha muito especial de um livro que eu queria ler há muito tempo, desde que eu fiquei sabendo que esse livro ia ter tradução para o português. Eu fiquei assim, super feliz, super empolgada, demorei bastante para ler. É um daqueles livros que inclusive eu me arrependi de ter demorado tanto para ler, porque é maravilhoso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Quando Chama o Coração, da Janet Oak. Essa edição aqui publicada pela editora Up Books, que é uma editora que particularmente trabalha com literatura cristã, tanto ficção quanto não ficção. E assim, gente, só vou dizer uma coisa. Que livro maravilhoso. Começando pelos dados técnicos, como de costume, esse livro ele é publicado pela Up Books, como eu falei, ela é uma editora focada em literatura cristã. Ele foi traduzido há pouco tempo, tá, gente? Esse livro, ele é de uma autora canadense e ele foi traduzido há pouquíssimo tempo no Brasil. Depois que eu assisti a série da Netflix, que tem o mesmo nome, eu descobri que tinha um livro baseado, né, que baseou a história da série. E eu fui atrás, só que eu vi que só tinha em inglês. E alguns anos atrás, a Up Books fez esse trabalho de traduzir. Acho que são 7 livros no total da série. Dessa série aqui de Quando Chama o Coração e mais alguns outros particulares que eu vou explicar mais pro final do vídeo. Esse livro ele tem exatamente 200 páginas legíveis e assim, ele parece que ele é bem grosso, ele parece que é grande, mas é porque a folha dele é uma folha grossa. Eu até me surpreendi, gente, porque é uma folha com uma gramatura bem grossinha, então realmente parece que o livro tem umas 300 páginas, mas ele tem 200 cravado, tá? E é um livro assim, gente, assim, muito gostosinho de ler, muito leve. Você realmente se entra assim na história, você se penetra ali no meio daquela comunidade que é onde se passa toda a história e você consegue visualizar todas as coisas. Talvez até por ter assistido a série da Netflix seja um pouco mais fácil visualizar, mas assim, é muito gostoso. É um livro que você realmente entra na história e vive aquilo junto com os personagens. Falando um pouco sobre a história, a gente vai acompanhar a trajetória da Elizabeth Thatcher, que é uma professora que mora em uma cidade grande no Canadá, com todas aquelas comodidades e facilidades que a gente sabe que cidade grande oferece. Em um determinado momento, ela resolve que ela vai passar uma temporada com a família do irmão dela, o irmão dela chamado Jonathan. E ela vai para essa parte que é o oeste do Canadá, que é uma parte menos desenvolvida, é uma parte mais faroeste, com índios e toda aquela coisa que a gente vê aí em filmes antigos. E ela vai conhecer a família do irmão dela, vai passar uma temporada com o irmão dela, e ela decide que ela vai lecionar naquela região. Ela vai ser direcionada para uma cidade chamada Pine Springs, e lá ela vai ser acolhida por essa comunidade, vai começar a lecionar. Tem todos os desafios ali como professora, para poder se conectar com as crianças, ajudá-las, fazer parte da comunidade, os próprios desafios dela, né, morando sozinha, e também a parte do amor, né? Então ela vai conhecer aí um policial montado que vai mexer aí um pouquinho com o coração dela e tem toda essa história de romance também acontecendo junto. Em suma, essa é a história do livro. Eu vou parar por aqui em questão de detalhar mesmo o que acontece no livro, porque senão eu vou acabar dando spoiler, né? Eu não sei gravar livro de resenha, de ficção, sem dar spoiler, então eu vou segurar minha língua aqui para não falar mais do que eu devo. Mas assim, o que eu posso adiantar para vocês desse livro, gente, o que vocês podem esperar desse livro? Ele é um livro que trata muito sobre comunidade, sobre o acolhimento da comunidade, trata sobre os desafios de você encarar algo completamente novo, de sair da sua zona de conforto, trata sobre o amor, trata sobre o trabalhar de Deus nas nossas vidas, sobre como ele direciona as nossas vidas e nos leva para caminhos que às vezes a gente nem imaginava. Também tem a questão do romance, que ela é importante aqui no livro, sim. Eu diria que nem é o ponto principal do livro, porque assim, ele acontece, ele é importante, mas eu acho que o livro é muito mais sobre toda a trajetória da Elizabeth, em se descobrir, em tentar algo novo, em se aventurar, em fazer algo completamente fora da zona de conforto dela e também fazer a diferença através do trabalho dela, sabe? Então é muito mais sobre ela e sobre todos os desafios que ela tá enfrentando na vida adulta do que sobre o romance em si, mas o romance ele é muito importante e é muito fofo também. É importante dizer que não é a mesma história da série, eu inclusive consegui encontrar algumas cenas muito parecidas com as cenas da série, então eu acredito que eles tenham mesclado aí um pouco da história desse livro, né, que é o Quando Chama o Coração, com o livro que de fato inspirou a série. Então a gente tem outra série de livros, aqui a gente tem, esse aqui é o primeiro livro de uma série de 7, se eu não me engano, que são vários livros, então a gente tem Quando Chama o Coração, Quando Chega a Primavera, Quando Renasce a Esperança, se eu não me engano, enfim, tem acho que 6 ou 7 livros dessa série aqui. E tem uma outra série, que é a série de Onde a Coragem Chamar, que são 3 livros, e esses 3 livros, de fato, foram os livros que inspiraram a série que vocês conhecem aí, pelo nome desse livro aqui. Então eu sei que é um pouquinho confuso, mas então a gente tem 2 histórias diferentes, mas com a história
história original sendo essa daqui. Então, no caso, eu deduzi, não tenho certeza se é isso mesmo, que a história desse livro aqui é a história da tia da Elizabeth, a tia da série. Inclusive, sim, elas têm os mesmos nomes. Então, a protagonista desse livro aqui, com a protagonista do livro Onde a Coragem Chamar, que é o livro que baseou a série da Netflix, tem o mesmo nome. Eu, inclusive, como eu falei, acho que elas são parentes. Eu acho que essa pessoa desse livro aqui é tia da Elizabeth do outro livro. Mas eu não tenho como ter certeza, tá, gente? Isso aí é uma dedução que eu fiz aí, porque eu lembro que na série ela fala assim, porque eu me inspirei na minha tia que veio pro Oeste selecionar e tudo mais. Então eu acredito que seja essa ligação familiar aí. Então aqui a gente tem outras pessoas, outros personagens, não tem os personagens marcantes que a gente conhece da série, mas tem personagens muito queridos, muito legais. Tem a família do Jonathan, que é o irmão da Elizabeth, que é uma família muito fofa, uma família assim que é inspiradora mesmo, uma família unida. Ela tem os sobrinhos dela, tem um relacionamento todo se desenvolvendo aí. Tem o romance dela com esse policial montado, que é muito fofo. Ele, assim, ele não é um relacionamento que ele se desenvolve muito em questão de diálogos profundos, não tem isso. Ele é aquele romance meio igual você vê nos livros de antigamente mesmo, aquela coisa que tem aquela troca de olhares, você vê que tem um interesse, tem algumas brigas, assim, que você vê de julgamentos errados, de você também ultrapassar aquilo que você disse que você nunca faria, e você, sabe, essas coisas, assim, conflitantes que você vê como muito em livro antigo, então você vê muito isso nesse livro. Então você vê essa quebra de barreiras, essa quebra de julgamentos, de preconceitos e outras coisas que trazem toda uma lição por trás, não só falando do romance em si, mas de você se permitir conhecer alguém com profundidade. E o melhor de tudo, gente, esse livro ele é uma ficção cristã, então tem vários princípios, várias referências cristãs. Inclusive, lá pro finalzinho do livro tem uma lição sobre pecado, gente, que sério, eu li aquilo e fiquei assim, meu Deus, que incrível, que explicação incrível que ela usou para poder falar sobre pecado, sobre nós refletirmos sobre os nossos pecados, sobre as nossas ações, sobre aquelas coisas que a gente faz que é errado e a gente trata como se não fosse nada, sabe? Eu li aquilo e eu falei assim, nossa, que sensacional. Eu separei aqui um trechinho pra ler pra vocês que não é spoiler, então fiquem tranquilos, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Vou ler a página 21 do capítulo 2, chamado O Primeiro Passo. Literalmente a primeira página do capítulo tá com uma marcaçãozinha aqui, como vocês podem ver. Diz assim: meus sentimentos oscilavam de um lado para o outro, como o pêndulo no relógio do nosso avô. Após considerável debate, oração e reflexão, fui direcionada a Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não temas nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que fores. Então assim, né, já posso dizer, ganhou meu coração só na hora que eu li isso aqui, né, já falei, nossa, gostei. E assim, gente, é um livro que você lê, você não vê a hora passar, ele é muito gostosinho, a leitura é muito fluida, os personagens são muito envolventes, tem muitas cenas divertidas nesse livro, assim, você dá risada com as bobeiras que a Elizabeth passa, umas situações engraçadas que ela se coloca, os personagens muito aleatórios que ficam fazendo umas manotas, assim. Quem me segue no Scooby deve ter visto alguns comentários meus. Muitas coisas engraçadas nesse livro, muito divertido. Eu me envolvi mesmo na história, me fiz me colocar realmente no lugar da Elizabeth e entender os desafios que ela estava passando, as dúvidas que ela estava passando. É um livro que não só te leva a relaxar e se envolver ali na história, mas também te faz refletir bastante sobre a vida, os propósitos de Deus, sobre como as coisas acontecem de uma forma às vezes inesperada, mas é Deus ali movendo as varetinhas para fazer com que as coisas aconteçam dentro dos propósitos dele. É um livro que eu recomendo muito, gente, vale super a pena. Ele é o primeiro livro de uma série, então aí se você gosta desse livro, você pode se preparar, porque tem vários outros livros para você ler depois, contando todas as trajetórias da Elizabeth depois dos acontecimentos desse livro aqui. Tô bem ansiosa para ler o segundo livro, provavelmente eu vou ler no ano que vem. E eu também quero ler o outro livro, né, os outros 3 livros que inspiraram de fato a série da Netflix. Como eu falei, eu acho que teve uma mistura, não sei, não posso afirmar porque eu não li os outros livros que de fato inspiraram a série, mas eu sinto que algumas cenas daqui eu consegui lembrar de cenas da série, então eu fiquei pensando assim, talvez eles misturaram um pouco, mas não tenho como ter certeza até eu ler os outros livros, né? Se você já leu, me conta se realmente você também percebeu que teve essas misturas aí ou não. Então fica aí a minha dica pra vocês desse livro, pra vocês lerem agora no final do ano, pra relaxar. É um bom livro pra você levar assim nas férias, quando você estiver na praia ou na casa com a sua família ali descansando, leva pra ler porque vale a pena, é um livro bem gostosinho e você vai dar bastante risada e suspirar e se apaixonar junto com os personagens. Esse livro eu sei que ele tem disponível no Kindle Unlimited, então se você tem assinatura, você pode baixar gratuitamente dentro do valor da sua assinatura, né? E se você não tem o Kindle Unlimited, você pode assinar e fazer o teste grátis por 30 dias, inclusive tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu também vou deixar ele num comentário fixado para você poder clicar e entender melhor como é que funciona o Kindle Unlimited. Basicamente é uma assinatura que você pode assinar e você vai ter acesso a mais de 1000 livros pelo aplicativo do Kindle. Se você tiver o aparelhinho Kindle, melhor ainda, mas se você não tiver, você pode usar apenas o aplicativo que está disponível tanto
tanto para Android quanto iOS, você pode ler por esse aplicativo. Agora, se você for do time que ama livro físico, eu sei que esse livro tem disponível no site da editora, então você consegue comprar ele diretamente com a editora. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês poderem acessar. É isso, gente. Fica aí a minha indicação para vocês de leitura de final de ano, leitura bem leve, bem gostosinha, tá? Me conta se você já leu esse livro, o que você achou, se teve alguma coisa assim que você gostou mais, algum personagem que te cativou mais atenção, se você gostou mais dessa história do que da série ou não. Assim, eu confesso que pra mim eu não consigo diferenciar, eu acho que as duas são boas ao seu próprio modo, e eu tô bem ansiosa pra ler outra série também de livros pra saber como é que vai ser, todo o desenvolvimento, o que eles mudaram na série da Netflix, enfim. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas me conta aí como que foi a sua experiência de leitura, e se você não leu, me conta também se você se convenceu a ler depois dessa resenha. É isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.